Olá, está começando o Debate em Foco. Liberdade de expressão é o direito de qualquer um de se manifestar livremente, dar opiniões e ideias, pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou outros membros da sociedade. Mas esse direito fundamental tem sido questionado nos últimos meses. Isso pode ser considerado censura? Para debater a respeito, recebo hoje o advogado Jackson Yamashita e o nosso querido jornalista Adriano Fernandes. Quero agradecer a presença de vocês hoje. Para começar, Jackson, para você, o que é liberdade de expressão? Leandro, a liberdade de expressão, elas são as orientações, informações e contribuição que todo cidadão oferece à sociedade, né? Ele muitas vezes entra em confronto com o princípio da dignidade da pessoa humana. E é aí que muitas vezes as pessoas confundem essa liberdade de expressão invadindo a liberdade do outro. Adriano, o que é liberdade de expressão para você? Como o colega já adiantou um pouco, eu acho que a liberdade de expressão é tudo isso e mais um pouco. É o direito de cada um de se manifestar, de demonstrar a sua opinião e, claro, também ter como prioridade a questão do bom senso, né? A liberdade de expressão ela vai até onde não fere o respeito ou a dignidade do outro. Esse é o meu entendimento de liberdade. Quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente não pensa somente em textos ou em formas de linguagem. Quais são os outros tipos de expressão que temos? A expressão que nós temos muitas vezes se configura no ato, inclusive, omissivo, né? Em que você não defende perante a sociedade aquilo que é correto e aquilo que é justo perante alguma raça ou religião ou etnia. Então essas são outras formas de liberdade de expressão. Sim. Adriano, para você que trabalha na mídia, até onde você pode se expressar dentro do seu trabalho? Qual a sua liberdade para ter uma certa expressão para fazer algo que você queira? Primeiro de tudo é o critério da imparcialidade, né? Abordar todo o tema, ouvindo cada um dos lados e respeitando cada um deles e não se esquecer que essas opiniões são as que realmente valem e não tanto a minha. Eu como profissional, eu como jornalista, eu não posso sobressair a minha opinião das minhas fontes, dos meus entrevistados, independente do assunto que eu vá tratar. Existe censura na mídia? Talvez cerceamento, monitoramento, digamos assim, do jornalismo, entendeu? A gente está sempre sobre vários olhos, sobre vários diferentes pontos de vista e muitas vezes aliás, é impossível você agradar todo mundo e a partir do momento que você não agrada alguém, você corre um certo risco de uma retaliação ou até mesmo de uma opinião um pouco mais agressiva, uma resposta um pouco mais agressiva, caso você tenha divulgado algo que não agrade a todo mundo. Jackson, para você, dentro do princípio legal, até onde que vai a liberdade de expressão? Se eu defendo uma coisa e a pessoa diz outra, se ela se sentir ofendida e eu, por pensar diferente, não me senti, isso é uma liberdade de expressão? Ou se ela se sentiu ofendida por aquilo, eu estou agindo errado? Então, é interessante nós tomarmos conhecimento de que existe o direito de liberdade de expressão, só que também existe o direito de resposta, o direito a ações indenizatórias, o direito à honra e à privacidade. Então, a partir do momento em que todos esses direitos que eu disse são violados, a pessoa que usou desse direito de liberdade de expressão, ela acaba sendo passível de sofrer uma sanção em decorrência disso. Sim. Tendo em vista que o Brasil é um Estado laico, qual a limitação da crença quanto elas se expressam perante a liberdade de expressão? Assim, qualquer atitude discriminatória e considerada também preconceituosa é passível de sanção, inclusive penal. A pessoa ela pode ter que cumprir uma pena corpórea em razão de algum ato preconceituoso. E daí nisso nós trazemos para o lado da religião. Então, a partir do momento que você deixa de respeitar a religião do próximo, ataca, agride, fere, aniquila, neste momento você está passível de sofrer essa sanção. Vamos para o primeiro intervalo. Logo voltamos para debater um pouquinho mais sobre a liberdade de expressão.
Estamos de volta com o Debate em Foco. Nosso tema hoje é a liberdade de expressão. Tenho aqui como convidado o Jackson, advogado, e o Adriano, jornalista. Para conversar um pouquinho mais, eu vou entrar em um assunto um pouco mais polêmico agora. Essa para os dois responderem, por gentileza. Vamos fazer um debate, a gente foi muito técnico, vamos conversar um pouquinho mais. Teve um caso no ano de 2015, mesmo que o Brasil seja um estado laico, que teve um protesto ocorrido por uma LGBT no ano de 2015 em São Paulo, chamada Viviane Beleboni. Ela fez uma alusão à crucificação de Jesus para representar o sofrimento dos grupos trans que sofrem no Brasil, devido ao número de assassinatos da classe delas. Muita gente criticou devido a ela brincar com uma religião, que acredito que cada um tem a sua. No âmbito legal da lei, como que ela seria acusada, porque muita gente foi falar mal dela? Ela estava usando a liberdade de expressão ou era uma manifestação de ódio ou alguma coisa parecida? No âmbito legal, ela seria julgada ou avaliada, os atos dela seriam avaliados no sentido de verificar se ela se utilizou de uma intolerância religiosa. Então nós sabemos que existem objetos sagrados, né, de cada religião, existem as suas seitas, os seus conceitos e opiniões, e devemos respeitar cada um deles, né? Então esses atos que tiveram através dessa protestante seriam avaliados nesse sentido, se houve ou não uma intolerância religiosa, atos discriminatórios, atos de preconceito à religião de qualquer pessoa, nesse sentido ela seria julgada. Na sua opinião, o que a mídia falou sobre ela? Que muitos veículos falaram que ela estava defendendo a opinião e muitos foram contrários a isso que eu acabei de falar. Para você, como jornalista. Então, bom, do meu ponto de vista como jornalista, se for para mim avaliar o contexto artístico da manifestação que ela está fazendo, que ela fez no caso, eu consigo entender sim a proposta de que ela talvez quisesse se usar dessa representação religiosa para demonstrar um sofrimento que essa minoria, no caso, sofre e que é tão semelhante quanto a que, por exemplo, Jesus Cristo sofreu, de ser perseguido, de sofrer preconceito, de ter uma certa resistência da sociedade. Então, se você pegar e traçar um paralelo artístico dessa manifestação com o sofrimento de Jesus, aí você insere no contexto a questão LGBT, eu consigo entender o contexto artístico. Do ponto de vista se desrespeita a religião ou não, bom, talvez sim. Na minha opinião pessoal, eu não me senti ofendido, mesmo sendo católico, mesmo seguindo uma religião, porque eu também não posso me esquecer que se você olhar do ponto de vista da religião, Jesus crucificado, assim como qualquer outra imagem, é apenas um símbolo, entendeu? Mas que, claro, é um símbolo que tem um significado religioso. Minha opinião pessoal é de que a mim não ofendeu, eu entendo completamente a quem tem ofendido, mas eu prefiro dar mais crédito ao contexto artístico e à representatividade do protesto dela. Desse ponto de vista, eu entendi, aceitei tranquilamente e não me senti ofendido. Jackson, nenhuma opinião pessoal agora. Você acha que ela poderia ter usado de outros meios para se manifestar, não utilizando a imagem de Cristo? Então, é interessante o ponto de vista que você colocou a respeito desse assunto, de todo o trabalho e a representação artística, né, que foi dado a esse protesto. E eu penso da mesma forma, eu concordo, porque ali havia um contexto artístico de protesto, porém, se ela utilizou de objetos considerados sagrados, aí ela já está invadindo uma esfera que não compete a ela. Então, a minha opinião é que o protesto ele foi válido, ele é válido e vai continuar sendo para a defesa dos direitos da minoria, concordo com isso. Mas se utilizar de objetos considerados por qualquer religião que seja, objetos sagrados ou símbolos, aí eu já acho que invade
a esfera do próximo, daquele que tem uma crença, daquele que tem uma fé naquele objeto e que acredita que a partir dali possa receber milagres, ou receber bênçãos, ou receber uma orientação, revelação divina, como costumam falar, aí eu já acho que fere, que machuca o íntimo do ser humano nesse sentido. Eu também tenho uma dúvida. Pode Também sobre isso que eu gostaria de te perguntar. Para quem, de fato, se sentisse ofendido, que vê uma simbologia a mais nisso e que, sim, se sentiu ofendido com isso, ele poderia buscar de um meio legal, um meio jurídico, pedindo algum tipo de reparação para a artista, para a menina que fez o protesto? Num processo contra ela, por exemplo, Sim. de danos morais pessoal ou contra a sua religião, algo desse tipo? Sim, existe essa possibilidade, tanto por parte da pessoa que se sentiu ofendida, a pessoa que acredita naquela fé, que tem aquela crença, quanto a própria instituição religiosa. Ela também tem meios legais para coibir que atos dessa maneira aconteçam novamente. Pode ser através de um boletim de ocorrência, de uma ação civil, de uma informação prestada ao Ministério Público, por exemplo. Então, todos esses meios são alternativas capazes de coibir aquela sensação de invasão de privacidade que acontece muitas vezes com a utilização de todo esse contexto que foi colocado aqui. Sim. Historicamente, todos nós sabemos que a imprensa sofreu muito na mão do governo com a censura, né? Por conta disso, foram assegurados direitos a favor da liberdade de imprensa, também para ter sua expressão. Isso funciona na prática? Da minha experiência como jornalista, pelo que eu já vivi, pelo pouco que eu já vivi até aqui na área, sim. Eu pelo menos, eu tenho uma liberdade muito grande para abordar qualquer tipo de tema, pelo menos onde eu trabalho. Talvez haja não uma censura, mas uma resistência, uma restrição a mais quando o assunto é política, porque isso é algo que, infelizmente, no jornalismo vai estar sempre inerente, entendeu? Você vai estar sempre trabalhando para alguma mídia que, direta ou indiretamente, vai ter alguma ligação política, com algum órgão político. Então, quanto a isso, não vai ser sempre que você vai conseguir abordar todos os outros temas. Só que daí eu já procuro tentar observar de outra ótica como profissional, que além da política, né, você tem uma série de outras questões, uma série de outros assuntos que são pautas, sim, e que você pode abordar e que, pelo menos eu, na minha experiência, eu sempre pude abordar com tranquilidade e não tive problema nenhum até hoje de fazer uma matéria, de ser proibido de fazer uma matéria de alguma pauta que eu achasse interessante e que de fato valia. Eu, pelo menos, nunca tive esse tipo de censura. Obrigado a opinião de vocês mais uma vez. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com a parte final do nosso debate em foco. Jackson, qual a diferença de discurso de ódio e liberdade de expressão? Então, o discurso de ódio, ele vem fomentar uma imoralidade, muitas das vezes, uma banalização, uma degradação que está incluso dentro da opinião, dentro das ideias e dentro do pensamento daquele agente que pratica, que promove este ódio, né? Então, seria mais ou menos essa a diferença. Você que trabalha na imprensa, Adriano, já teve alguém que foi contra alguma coisa que você se expressou? Tipo, alguma notícia sua que alguém falou, não, ele está ferindo os meus direitos? Sim, já tive alguns probleminhas meio sérios quanto a isso e principalmente relacionado as redes sociais facilitaram muito esse processo de, não, digamos assim, não de censura, mas esse discurso de ódio.
Eu tive uma situação que eu fiz uma nota muito simples, que eu nem sequer queria fazer, mas que foi coisa de 15 minutos que eu fiz, que era uma reclamação de um leitor a respeito da placa de uma viatura que ele tinha visto que estava descaracterizada, que estava apagada. E daí ele fez a contribuição dele para a redação, como a gente tem, frequente, e dizendo que achava aquilo um absurdo, porque era dinheiro público, que não podia estar naquelas situações e tudo mais. E minha chefe pediu para mim fazer, eu fiz a notinha, super. Basicamente, com a reclamação do leitor, tentei uma resposta, claro, da polícia, por parte da polícia, que não consegui de imediato, e publiquei a nota, a matéria, guardando um retorno da polícia, né? Como a gente faz de praxe, e fui embora para minha casa. Em questão de minutos, assim, eu comecei a receber no meu WhatsApp, no meu celular, uma série de prints, uma série de fotos dos meus amigos, de conhecidos meus, de que por eu ter falado a respeito da polícia e os próprios policiais, os próprios simpatizantes entenderam que eu estava falando mal da polícia, uma página do Facebook pegou o meu perfil, expôs o meu perfil nessa página, junto da matéria, junto com o print da matéria, e destrinchando as maiores ofensas que você puder imaginar, porque do entendimento deles, eu estava falando mal da polícia. Sim. Quando na prática eu não estava apenas reproduzindo uma reclamação de um leitor, e super entendo que não cabe a um policial que trabalha no dia a dia ter que arcar com a despesa de uma placa, entendeu? Então não teria nem como eu estar falando mal dele, do policial, do oficial, mas eles entenderam como isso, e além de críticas bastante enfáticas quanto à matéria, quanto ao valor de matéria que eles questionavam, aí partiu, claro, para o discurso de ódio, todo tipo de xingamento, todo tipo de ameaça, do tipo, se me achasse na rua ia me bater, questionaram minha orientação sexual, que não tinha menor nada a ver com a matéria. Enfim, foi um trabalho muito grande, assim, e claro que isso desestabiliza. Para o jornalista, desestabilizar. Essa não foi a primeira vez que aconteceu aqui em Campo Grande, outros colegas já passaram por isso, com essa mesma página, com os mesmos administradores, e por mais que você saiba por mais que você tenha um autocontrole, aquilo te desestabiliza. Você ser ofendido, você receber ameaça, você saber que de certa forma você corre um risco, aquilo te desestabiliza completamente. Então foi o caso mais extremo, assim, Sim, por uma coisa que interpretaram errado, você pagou um preço Sim. que não deveria ter pagado. Estaria amparado pela lei ele nessa questão? Então, na verdade, na fala dele, eu observei 2 pontos, né? Que se de um lado nós temos as pessoas que exageram na sua liberdade de expressão, de outro lado nós temos pessoas também que querem oprimir a liberdade de expressão do outro. Então, hoje em dia, você vai colocar algo em uma rede social, por exemplo, no Facebook, por exemplo, você vai falar mal da cebola. Então vai ter os defensores da associação da cebola que vai vir e vai te atacar. E é engraçado, para não falar dramático, o fato de que eles combatem a sua liberdade de expressão, exagerando na liberdade de expressão deles também. Né? Porque, como ele falou, existem xingamentos, existem palavrões, e isso pode dar uma sanção penal, inclusive, porque, de qualquer forma, é crime a calúnia, a injúria, a difamação. Então, todos estão passíveis de sofrer uma sanção dessa, né? Se de um lado nós temos o direito de se expressar, nós também temos o direito de deixar que o outro se expresse também a respeito da opinião dele. E outra, é extremamente comum você não gostar de alguma coisa e opinar contra, mas uma coisa é você opinar, você deixar claro que não gostou e argumentar de o porquê disso, uma coisa é isso, a outra coisa é agredir. A partir do momento que você agride, a partir do momento que você perde o respeito, você perde completamente a razão. Sim. Só que esse tipo de pessoa, ainda mais na internet, é que está um pouco se importando para a razão. Então, como você já trabalha na área pela internet, a liberdade de expressão lá é explícita. Não tem uma certa censura como tem na televisão. Isso é prejudicial ou é favorável para as pessoas que veem? Porque surgem muitas coisas como fake news, que a pessoa acredita que aquilo é verdade, vai se expressar através daquela notícia, podendo ferir uma pessoa
sem ela saber se a notícia é verdadeira ou não, né? Tudo depende da forma como é usada, como a notícia ela é difundida, entendeu? Quando você trabalha em um veículo, quando você já tem uma responsabilidade maior com o seu trabalho e com o que você faz, antes de você publicar qualquer coisa, você volta lá nos princípios básicos do jornalismo de checar suas fontes e saber se de fato aquilo é verdade, entendeu? Então, se você é um profissional responsável e já trabalha num veículo que tem essa preocupação, então é o dever desses dois atores, do jornalista e do veículo, apurar, ver se de fato isso é verdade, e se não for, você imediatamente encontrar outra maneira de mostrar que aquilo não era verdade, de que aquilo era um fake news, entendeu? Então, assim, o jornalista ele tem esse papel crucial de tentar apurar e mostrar a verdade. O usuário, infelizmente, ele é passível de cometer erros e de acreditar no que ele vê, mas a gente, por profissão, por ofício, a gente tem, por obrigação, provar tudo. E em questão a essas páginas que não tem nenhum formador de opinião, que tenha um curso ou uma especialização, que tem bastante, que nem essa, por exemplo, que fez, divulgou seu perfil e tudo mais. Você acha que acredita que precisa ter um controle sobre o que a mídia, tipo, não sendo uma censura, mas ter um controle do que elas podem publicar ou não? Ou você acha que pode deixar do jeito que tá, que assim vai? Não, claro, eu acho que tem que haver esse controle sim, eu acho que daí já parte para os poderes de segurança, né? Porque aí você já entra naquele critério de que a internet não é terra de ninguém como as pessoas acham, entendeu? Então, só que também faltam reguladores da internet, regulador das redes sociais, regulador dos sites, para ver se de fato essas pessoas não estão ferindo os direitos dos outros e não estão difundindo algo que não é realidade. Então, assim, falta sim maior policiamento, digamos assim, na internet também. Sim. Jackson, é um caso, por exemplo, quando a realidade é forte demais, por exemplo, teve uma página em Campo Grande que ela foi apagada. Os diretores dela falaram que foi uma censura pelo tipo de conteúdo que eles postavam referente à política. Como você vê esse pensamento? Entendi. Bom, em relação a esse assunto, resta saber se o que estava sendo publicado nessa página existia alguma veracidade nas informações, se tinha alguma finalidade jornalística também, por exemplo, de contribuir com uma informação a respeito de algum político que está cometendo alguma corrupção, algum crime, está escondendo dinheiro. Então, essa página ela deveria passar por uma avaliação também nesse sentido, se o que estava sendo passado ali ou não, aquilo que estava sendo colocado naquela página era para degradar o político de alguma forma, sem razões verdadeiras, se não contribuía com a educação, se não contribuía com a imagem da sociedade, que a sociedade tem em si para a finalidade daquela página. Então, tudo isso precisa ser verificado caso a caso. Na verdade, não tem como a gente passar uma visão assim geral, porque cada página vai passar uma informação e essa informação em específico precisa ser averiguada minuciosamente, para que o direito de ninguém seja violado, nem o do político e nem o dos administradores da página. Sim. Uma outra pergunta. Por que falar o que eu penso pode ser crime, sendo que eu só estou expressando minha opinião? Falar o que eu penso pode ser crime a partir do momento que nessas palavras tenha conteúdos de discriminação, tenham conteúdos de preconceitos em relação à cor, à etnia, à orientação sexual, à religião. Então, a partir do momento que você fala, você pode sofrer uma sanção. E essa sanção ela pode ser penal, onde você terá que cumprir com uma pena corpórea, ou na esfera civil. A esfera civil nós entendemos mais a questão pecuniária, né? Então, a pessoa ela pode pagar uma indenização por estar xingando alguém na internet, por estar falando mentiras, calúnias, difamações. Ela pode dispor dos seus próprios bens materiais em prol daquela pessoa que ela causou aquele prejuízo, né? Nós sabemos que muitas vezes uma palavra pode deixar a saúde de uma pessoa
em estado assim praticamente debilitado, né? Nós temos toda a ciência da psicologia a provar que uma pessoa ela pode ser influenciada negativamente por apenas uma palavra. Então nada mais justo do que aquele que deixou a pessoa debilitada ou causou aquele prejuízo, nada mais justo de ressarcir, seja em dinheiro ou através de uma punição. Muito obrigado. É com essa fala que encerramos nosso programa de hoje. Quero agradecer você, Jackson, você, Adriano, pela participação conosco. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a liberdade de expressão.